Bom, gente, então boa noite, tá? O código aqui estou colocando no chat, o código da sala de vocês, do Classroom. Aqui, tá, para que vocês possam acessar lá. E lá eu vou estar postando o link das aulas que vão ser, que vão ser aqui no Google Meet, tá? Então, toda vez que vocês entram lá e vêm aqui para o Google Meet para a gente ter essa aula síncrona, ou então eu vou postar alguma atividade ou algo do tipo. Eu vou apresentar minha tela e gostaria que vocês dissessem se estão, falem se estão conseguindo ver minha tela e se estão ouvindo direito, tá? Vocês estão conseguindo ver a tela? Eu estou vendo. Estão conseguindo ouvir direito, porque ontem vocês não estavam, né? Até o momento tá bom o áudio. Pronto. Tá tranquilo. bom o áudio, porque no meio da reunião fica falhando mesmo. Entendi. Cortando. Então, bom, a gente está vendo a resistência dos materiais e ontem eu defini para vocês um pouco o que era estrutura, enfim, tá? Hoje eu vou mostrar para vocês a motivação da gente estudar aqui. Por que é que a gente estuda a resistência dos materiais? Vou dar continuidade ao que foi visto ontem, tá? Vou utilizar o mesmo exemplo. Aqui é a estrutura de uma casa, uma estrutura de uma residência, que ela é formada por lajes, né, vigas e pilares. Depois eu vou definir o que é uma viga, o que é um pilar direitinho, tá? Mas, ó, isso daqui é uma viga. Esse daqui que está em verde, ó, esse verde daqui. E esses elementos que estão na vertical são os pilares, ó, embaixo, tá? Pilares e vigas. O que acontece? Eu vou fazer aquele desenho que a gente viu ontem novamente aqui, ó. Então, eu tenho minha estrutura vista de frente, tá? E vou colocar aqui, ó. Isso aqui é como se eu tivesse, tá? Um pilarzinho, ou dois pilarzinhos, uma viga, e aqui a minha fundação no terreno. Acho que todo mundo consegue entender isso aqui, tá? Vou passar só mais uma viga aqui, como se eu tivesse uma casa, tá? Aqui as minhas vigas e os pilares. Aí, eu pergunto a vocês o seguinte, tá? Imagina que eu estou fazendo aqui essa estruturazinha e eu, ó, coloco aqui em cima, tá? Eu vou dar só um exemplo. Uma caixa d'água, ó, isso aqui é uma caixa d'água, e essa minha caixa d'água, ela tem 500 litros, tá? 500 litros. Então, eu tenho um pilar aqui, esses meus pilares, né, e essas minhas vigas, elas vão ter que ter um tamanho suficiente para aguentar esses 500 litros. Se eu pegar essa mesma estrutura daqui, tá, em vez de uma caixa d'água de 500 litros, eu coloco aqui em cima uma caixa d'água de 5.000 litros, tá, uma caixa d'água bem maior, que ela vai ter agora 5.000 litros. Aí eu pergunto para vocês, esse meu pilar aqui, para aguentar essa caixa de 5.000 litros, tá? O pilar é justamente onde está essa setinha aqui, ó. Isso aqui é o pilar. Ele vai ter que ter um tamanho maior, menor ou igual que esse pilar daqui? O que vocês acham? Vai ter que ser igual, só que sendo mais resistente, né? Vamos Mais reforçado. mais reforçado. Então, pronto, vamos lá. Então, existe, né? Ele vai ter que ser um pilar. Imagino que esse pilar aqui, ele tem um tamanho, né? Isso aqui agora a gente está olhando como se fosse de cima, tá? De cima. Digamos que esse pilar ele tem esse tamanho aqui, ó. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Ele tem 20 centímetros, tá? Por 20 centímetros. Que tamanho é esse aqui que eu estou colocando para vocês? É como se eu estivesse olhando ele aqui de cima, ó. É como se eu tivesse aqui, ó, 20 centímetros desse lado e 20 centímetros desse aqui. Tá? Cada lado desse aqui fosse 20 centímetros. Então, se eu tivesse esse pilar de 20 centímetros por 20
para suportar o peso dessa caixa d'água. Um pilar, imagine, eu vou colocar logo o material aqui. centímetros por 20, imagine que fosse um pilar de concreto, tá? Eu tenho 20 por 20. Esse meu pilar aqui, ele poderia ser de 20 por 20 também? Não, professor. Não, Eu acho professor. que não. Tem que ser maior. Ele tem que ser maior, tá? Ele tem que ser Tem que ser maior para poder suportar a caixa de 5.000. Exatamente. Tá? Ele tem que ser maior para suportar a caixa de 5.000 litros. Então, né? Se eu tinha aqui um pilar, deixa eu Eles já podem trabalhar fazendo uma casa. Muito bem. Se eu tenho um pilar aqui, esse pilar aqui, ele vai ter que ser bem maior, né? Vai ter que ser um pilar bem maior. Claro, estou exagerando aqui, mas digamos que ele tem que ser um pilar de 100 centímetros, tá? Por 40 centímetros. Só estou dando só um exemplo. Então, ou seja, quanto maior a carga, tá? Quanto maior a carga que eu tenho aqui, mais o meu pilar, né? Mais o meu pilar, ele tem que ser maior. Só que veja só, se esse pilar aqui for somente de concreto, esse material que eu estou usando aqui é concreto, tá? Alguém tem dúvida sobre o que é concreto? Todo mundo sabe o que é concreto? Eu mesmo sei o que é. Concreto, tá? É quando a gente junta. Ó, só para que vocês tenham uma ideia, concreto é quando a gente junta cimento, areia, brita e água, tá? Só para que vocês entendam, né? Existe concreto, existe argamassa, né? Argamassa é quando a gente junta cimento, areia e água, né? Professor, Não tem brita. Essa brita pode ser substituída pelo pó da brita? Pode ser pó de brita também, dependendo do tipo de concreto, tá? Cada concreto vai ter seu tipo. Então, por exemplo, isso aqui é uma argamassa, que é o que a gente usa para assentar os blocos, né? Para colocar os blocos, fazer as paredes, ou então reboco. E aqui é o concreto, que é o material que a gente usa na estrutura, né? A gente pega essa argamassa aqui, é como se a gente adicionasse brita nela. Agora, vamos lá, tá? Isso daqui aconteceu com o nosso material aqui de concreto. Eu vou pegar o concreto e vou colocar aqui embaixo. Se eu trocar agora o material do meu pilar e colocar um pilar de aço, o aço, vocês acham que ele é mais ou menos resistente do que o concreto? O que vocês acham? Eu acredito que é mais. Mais resistente, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, um pilar Mais desse... resistente, o concreto ou o aço, como é? Quem é mais resistente, o concreto ou o aço? Qual é? O aço? O aço. O aço, ele é aproximadamente... deixa eu ver, 30 vezes... Umas 17 vezes mais resistente do que o concreto, tá? Então, se eu... Oi? Professor, Oi, pode falar. professor, mas nesse concreto, o senhor, não, quando vai fazer pilar, não é usado ferro, não? Não, é sim, eu só estou dando um exemplo, depois a gente vai juntar os dois, tá? Então, por exemplo, se eu fosse fazer um pilar somente do material aço, né? Somente do material aço, esses pilares, esse daqui, né? Se eu fosse fazer um pilar de aço para pegar essa caixa d'água de 500 litros, ele ia ser menor que esse aqui de concreto ou maior? Menor? Menor. Ele precisava ser bem menor, né? Ó, então, digamos que eu colocasse aqui um pilar, que ele tivesse 20 centímetros, tá? Agora eu acho que aço não combina com água, não, porque se a caixa vazar, vai enferrujar e aí a pessoa pode ter prejuízo. Não tem problema nenhum, não. Se o aço ele for tratado para isso, existem muitas estruturas de aço que você... Eu vou dar exemplo. Ó.
É porque para usar o aço tem que ter o tratamento, né? Tem que dar as ações, exatamente. Isso aqui, ó, estrutura de aço, tá? Não tem problema nenhum não usar material, ó. Isso aqui, ó, é tudo estrutura de aço, tá vendo? Esses galpões. Se você olhar um posto de gasolina, tá? Um posto de gasolina, ele é todo em cobertura de... É porque aqui não tá aparente. Mas essa estrutura, ó, esses pilares aqui do posto de combustível, ele é todo de aço, não tem nenhum problema. Agora você tem que fazer um tratamento no aço. Eu aconselho que vocês, como entraram agora no curso técnico de edificações, quando vocês chegarem aí pelas obras, você fica assim, ó, olhando para cima, né? O povo vai achar que vocês são meio doidos assim, porque estão olhando para cima nas obras, mas vocês têm que começar a observar como é que essas coisas elas são na prática, para que vocês possam estar podendo aplicar isso aí, tá? Então, quando vocês andarem na cidade, vocês que estão fazendo um curso técnico agora de edificações, vocês têm que ter outra visão do que é a nossa cidade, outra visão, ou qualquer cidade que vocês estejam, outra visão do que é as nossas edificações, tá? Então, quando você entrar aqui, por exemplo, em Salgueiro, tem muitas estruturas que são estruturas, assim, bem consideráveis, tá? Toda cidade tem. Minha mãe, ela praticamente hoje mora em Mães, né? Então, daqui para Mães tem 3 passagens molhadas, que toda vez que eu vou para lá, eu olho. No IF também tem, né, professor? Estrutura de aço. Quando eu fui aí, eu percebi. Logo assim, quando a gente entra. Exatamente. Ó, só daqui para Mães tem 3 passagens molhadas. Quando a gente chega lá, tem uma estrutura de aço que está sendo feita ali na coberta. Tem as igrejas, que igreja tem em todo lugar, e normalmente a estrutura tem um monte de coisa interessante que tem que ser observado. Então, assim, muitas vezes a gente fica olhando essas obras que tem nesses países mundo afora aí, mas na nossa cidade, isso aí é até um trabalho que eu sempre gosto de passar para os alunos, nossa cidade, muitas vezes, ela tem muitas coisas que são bem interessantes. Se você pegar Salgueiro mesmo, tem muita torre de transmissão, né, aquelas torres de telefone, tudo, tem uma estrutura bem bacana de você entender. Tem um prédio da Honda aqui, tem aqueles reservatórios da Compesa, tem as igrejas, tem prédio, tem um shopping. Tem as quadras das escolas, de estrutura de aço. Exatamente, as quadras das escolas. Então, vocês têm que começar a pensar como um profissional da área que vão estar atuando daqui a um tempo, projetando, executando obra. Então, vocês precisam conhecer como é a cidade de vocês, a região que vocês trabalham, e as obras que estão vindo aí pelo mundo, tá? Porque faz parte também de um bom profissional ter o conhecimento local, cultural da região onde você vive, tá? Por exemplo, não adianta eu chegar aqui e dizer que eu sou especialista em estrutura de alumínio, porque como é que eu vou fazer uma estrutura de alumínio em Salgueiro se o alumínio aqui não é um material que é muito utilizado? Tá? Então, vocês precisam entender vários fatores que não é somente dentro do IEV, mas vocês têm que levar essa prática aí para o dia a dia, tá? E vocês como profissionais, agora estão começando aí a ver as disciplinas profissionais, quando andarem por aí, vejam e observem, perguntem, tenham curiosidade, tira foto, traz para a aula, porque é isso aí que faz um bom profissional, além do estudo, a prática, tá? Então, quando você começa a estudar estruturas, quando você começa a estudar edificações, você não vai mais para a rua com um olhar de um leigo, você vai para a rua agora com um olhar de um profissional. E toda a estrutura que você olha, você vai saber analisar ela, saber como é que ela se comporta, entender quais são os materiais que estão atrás daquilo ali. E quando você perceber, né, qualquer dia que você estiver andando assim no meio da sua cidade, observe as casas, observe quantos erros, quantas patologias, quantas rachaduras não tem naquelas casas ali, porque elas foram mal projetadas, então faz tempo, né, que fizeram. Vocês têm que entender a história das edificações que estão, que vocês vão trabalhar com ela. Eu vou dar um exemplo. Imagine que você chega e lhe contratam para fazer uma reforma de uma casa. Aí você chega lá na casa, né, dá uma olhada, aí a primeira coisa que você vai perguntar é o seguinte: quantos anos tem essa casa? Se essa casa faz 10 anos que ela existe, a metodologia construtiva, os materiais de 10 anos, eles são totalmente diferentes dos materiais de 20 anos atrás. Eles são totalmente diferentes. Se essa casa tem 40 anos, é totalmente diferente.
Se tem 100 anos, a gente já sabe que é uma casa que ela não foi calculada no computador. A gente sabe que não tem condições do cara ter feito essa casa no AutoCAD, com os métodos que a gente tem hoje, com calculadora. Essa casa ela foi feita com materiais que não tem nada a ver com os materiais que a gente usa hoje. As resistências dos materiais, elas, ao longo dos anos, vão aumentando, né? Então, o concreto que era utilizado no século passado, no começo do século passado, ele não tem nada a ver com o concreto que é utilizado hoje. E se você for contratado para fazer um serviço e você não entender a história da sua cidade, a cultura da sua cidade, a época que você está trabalhando, a época que aquela edificação ela foi feita, você não vai conseguir se dar bem como profissional, tá? Então, muitas vezes, a gente acha que outras disciplinas, elas não são importantes, elas não são interligadas, mas todas elas se interligam. E o conhecimento, ele é infinito, e quanto mais conhecimento você tem, mais capacidade de fazer bons serviços e de ser um bom profissional você é, tá? O estudo nosso, ele não é mais aquele estudo de colégio, que muitas vezes a gente ainda faz isso, né? Porque é obrigado. Você ir, pegar uma apostelazinha, ficar lendo, ir lá e responder a prova somente para responder. O aluno que está fazendo isso, né, o aluno que tem essa concepção, fazendo um curso técnico desse porte, ele está se enganando. Porque o conhecimento que você vai utilizar não é para você passar nas provas, e sim para que você possa utilizar ele quando você for lá para o mundo profissional. Então, estudem, entendam a cultura do lugar onde vocês vivem, entendam a cultura do país que vocês vivem, entendam a história, entendam quais profissionais você tem na cidade, quais são as empresas que tem, onde vocês podem trabalhar, qual é o ciclo de relacionamento que vocês podem fazer, tá? Porque, por exemplo, você vai chegar para trabalhar em Recife, você tem que saber como é que o pessoal lá trabalha, né? Você tem que saber, por exemplo, lá em Recife, o solo de Recife é totalmente diferente do solo daqui. Lá em Recife chove uma boa parte do ano, aqui não chove. Lá em Recife venta uma grande parte do ano, aqui não venta. Lá em Recife a vegetação é totalmente diferente da daqui. Os animais, você acha, professor, a gente tem que entender, os animais têm. Se você bota uma fundação, né, de um prédio, em cima de um lugar, por exemplo, que pode ter um formigueiro ali embaixo, você pode... O prédio pode cair se você não entender qual é a biologia que tem ali naquele lugar, tá? Então, tudo isso, você faz um prédio, um lugar, você vai fazer uma fábrica de farinha, uma padaria. Você tem que entender que os pombos vão lá e vão estar pegando aquela farinha lá e comendo e tudo mais, e afetando a estrutura. Então, tudo que você puder agregar com conhecimento, você tem que agregar. Nada é desprezível. Só que a gente falou de história, de geografia, tá, de biologia. Tem até uma história interessante, que é o seguinte: existia um viaduto lá em Salvador, que ele começou com o tempo a ter uma deteriorização, né, muito mais acelerada. Então, ele começou, os pilares dele, né, quem não sabe quem é um viaduto, é uma ponte. A diferença de viaduto para ponte é que uma ponte tem uma água embaixo, e viaduto não tem, né? Viaduto, os carros é quem passa por baixo. Então, como eles começaram a perceber que o pilar daquele viaduto, ele estava aparecendo os ferros muito mais rápido do que deveria. E o que é que acontecia? Quando tinha festa em Salvador, e quando o pessoal morava embaixo do viaduto, começou a urinar no pé do pilar. Ou seja, a urina, né? A urina, o excremento humano, ele é muito prejudicial a esses materiais. Então, o pessoal urinando, o pilar foi e começou a se degradar. Aí você pensa, professor, mas isso aí é um caso especial. Não é. Você acha que quem é que faz as estações de tratamento de esgoto, o sistema de esgoto, que ele é todo feito de concreto, os canais, né? Então, existe concreto até para esses casos. O concreto que você utiliza no sistema de esgoto, ele é totalmente diferente do concreto que você utiliza numa casa, tá? Então, assim, conhecer o contexto onde vocês estão vivendo é fundamental para que vocês sejam um bom profissional. Conhecer os materiais, as técnicas, as pessoas, a cultura. Professor, a cultura? Sim, a cultura. Você tem que conhecer a cultura daquele local. Por quê? Porque, por exemplo, a cultura americana é de você fazer casa
de madeira. Se você sair daqui para uma cidade que fica mais perto da floresta amazônica, ela provavelmente vai ter mais casas de madeira do que aqui. Por quê? Porque a disponibilidade de madeira da região não é grande. A gente não confia em casa de madeira, assim como a gente não confia em casa de gesso. Isso é uma questão cultural, tá? A gente não faz casa de gesso aqui porque a gente não confia. Então, todo conhecimento ele é válido. E para você ser um bom profissional, não pense que vai ser suficiente você estudar o que está nos seus livros. Você tem que estar informado sobre o mundo, ainda mais hoje com o acesso que a gente tem aí de YouTube, de internet e tudo mais, né? Então, voltando aqui para o nosso... Então, professor, só uma pergunta, assim, na minha cidade onde eu moro, eu observo, assim, que a maioria das casas, elas têm racha, que a gente chama de rachadura, as paredes se abrindo, e mesmo com assim, feita com radier, coluna e tudo, radier na sapata, radier em altura de porta, mesmo não assim, é ela se abre. ela não é suficiente. Por quê? Porque para você saber como é que você precisa fazer uma estrutura, você precisa calcular ela, né? Por exemplo, você precisa saber, eu vou dar esse exemplo aqui hoje, mas você precisa saber qual é a resistência do material que você está usando. Eu estou dando um exemplo aqui para você, ó. Se for de concreto, é desse tamanho. Se for de aço, é desse tamanho aqui. Agora, se você tiver mais peso, é desse tamanho aqui. Qual é a cultura do pessoal? O pessoal pega um tipo de radier só, né, um tipo de radier, que são as vigas que a gente chama, que normalmente são aquelas pop, né, que a gente compra no armazém, já prontinha, e usa ele para qualquer casa. Então, isso nunca vai dar certo, tá? Olha, se você faz uma casa para outra casa, ela é totalmente diferente. Os tamanhos são diferentes, os pesos são diferentes, as cargas são diferentes. Cada um daquele ali recebe um carregamento diferente, tá? As pessoas, elas se confiam na alvenaria. Vocês já pegaram um tijolo e já deram um chute nele? Se você chutar um tijolo, o que é que acontece com ele? O que é que acontece? Quem pode me dizer aí? Você pega um tijolo assim e pisa nele assim, ó, faz assim. O que é que acontece? Ele quebra. O que é que as pessoas fazem? Depende do tijolo, né, professor? Qualquer tijolo, né? Qualquer tijolo. Um bloco, você dá um deslize no bloco, o bloco se desmancha todinho. Exatamente. Qualquer um. Já vi. Então, ou seja, o que é que as pessoas fazem? Pega um bloco, né? Um tijolo, pode ser de cerâmica, aqueles vermelhinhos, né? Tijolo que a gente chama, pode ser de concreto. Aí bota um bloco aqui e coloca um monte de bloco um em cima do outro. Quando chega lá em cima, bate uma laje ou bota um telhado. Ou seja, é se confiar demais no material que se você pegar ele com a mão, você quebra. Se você jogar assim no chão, você quebra. Aí, coloca isso, a casa quase caindo, reboca. Aí o reboco, o que segura 90% dessas casas não é nem um bloco, é o reboco, que é um material, que é uma argamassa, né, forte, mas aquele bloco ali, a resistência dele é quase zero. Ainda mais depois que você botou aquela quantidade de peso em cima dele. A sorte de Salgueiro é porque aqui a gente tem um solo muito bom, a gente não tem vento forte, não tem chuva forte, tá? Não tem grandes intempéries, mas se a gente fosse colocar essas casas de Salgueiro e transportar ela para Recife, tá? Que é 500 quilômetros daqui, extremamente perto, 80% dessas casas hoje não estariam de pé, tá? Então, assim, as casas não resistem. A única parte da estrutura da casa eu mostrei aqui para vocês. E a Vocês estão vendo uma parede? Não é usada a alvenaria, não, professor? Não, a alvenaria não pode ser utilizada de jeito nenhum como estrutura. Vocês estão vendo alguma alvenaria aqui? Não estou falando de alvenaria. Eu sei que a minha casa aqui é toda feita na estrutura, tem ferragem e tudo. Mas para completar, tem que ter alvenaria. Como o senhor faz. Não, a alvenaria, ela não é material de estrutura. A gente viu na aula de ontem.
A alvenaria, ela está Então, aqui para fazer um material de revestimento. eu Ó, entendi agora que você está falando que não é para usar o bloco na estrutura da casa, não é isso? exatamente. Só que as pessoas usam como se fosse estrutura. Você está entendendo? Ó, a alvenaria, ela está aqui, mas ela está aqui, a alvenaria ela só está fazendo um peso em cima dessa viga aqui, ó. E essa viga, ela faz um peso, né, nesses pilares aqui que manda lá para a fundação. O único bloco que a gente pode considerar ele como estrutura é esse aqui, ó. É o bloco de alvenaria estrutural. Esse tipo de bloco, esse aqui, ó, tá? É o único tipo de bloco. Esse daqui não, tá? Esses blocos de concreto que a gente usa, não. Esse tipo de bloco, quando vocês verem um bloco desse tipo aqui, ele pode ser utilizado como estrutura. É o único tipo de bloco. Essas paredes, elas são paredes estruturais, feitas para aguentar carga. Mas essa parede aqui, ó, isso daqui não aguenta carga nenhuma. Professor, esse tipo de bloco aí que o senhor mostrou, eu nunca nem vi, É, pessoalmente. é porque é difícil mesmo, tá? A gente não trabalha com ele aqui, não. Aqui você só vai ver em prédios, pronto. Normalmente se usa assim, ó, prédio Eita, Francinaldo, é uma graça. Oi? Esse colega meu é uma graça. Francinaldo, né? O nome dele. Uhum. Aí, ó, normalmente, por que Foi que você não tem, Francisco que falou. por que você não vê esse tipo de bloco aqui? Porque esse tipo de bloco, para você fazer edificações pequenas, ele se torna mais caro. Então, você fazer uma casa com esse bloco aqui é muito cara. Então, só são esses blocos assim, ó, de 4 andares para cima. Por isso que você não vê aqui na região, tá? Então, na região, a estrutura que mais se usa é a estrutura de concreto. Então, a estrutura de concreto ela tem que ser usada. Então, por isso que acontece isso aí onde você mora, porque essas estruturas elas não aguentam, tá? Então, vamos lá, ó. Se esse pilar aqui, né, de 500 litros, ele fosse de aço, digamos que ele tivesse esse tamanho aqui. Se ele fosse 5.000, ele seria um pouco maior, né? Ó, seria menor que esse ainda, mas seria maior do que esse aqui. Então, veja só, né? Digamos que aqui tem 50 centímetros, e aqui 10 centímetros. Então, veja só, eu já dei aqui, ó, duas variáveis para o tamanho do meu pilar. O que é, né? Que é o tamanho. Então, ó, eu vou dizer aqui, meu pilar. O que é que a gente quer resolver aqui? A gente quer projetar um pilar. Tá? A gente quer projetar. Então, vai depender de quê? Do tipo de material e da carga. A gente já viu esses dois tipos, tá? Duas coisas que influenciam o tamanho, o meu pilar. Não é isso? Ó, eu quero projetar esse pilar. Se a carga for uma, ele vai ser um tamanho. Se a carga for outra, ele vai ser um outro tamanho. Se o material for aço, ele vai ser menor do que concreto. Todo mundo conseguiu compreender isso aqui ou alguém tem alguma dúvida? Eu compreendi, professor. Todo mundo conseguiu compreender? Tá tudo ok, por minha parte. Tudo ok, né? Deixa eu organizar aqui. Aí, eu vou dar agora, tá? Eu vou pegar essa minha mesma estrutura e vou fazer isso aqui, ó. Se eu pegar essa caixa de 500 litros, ó, eu peguei essa caixa aqui de 500 litros e eu coloquei ela, em vez de colocar ela aqui no meio, eu disse, não, eu quero colocar ela mais para cá. Aí, o que é que acontece? Esse meu pilar daqui, ele vai ter que ter o mesmo tamanho desse? Acho que não, acho que ele precisa ser maior, porque como o peso está de um lado, ele vai precisar ser mais resistente.
Ele vai precisar ser mais resistente. Alguém discorda disso? Alguém acha que vai precisar igual, menor, maior? Eu concordo com o que ela falou. Concorda com o que ela falou, né? Então, pronto. Eu Alguém discorda? concordo, Renata. Todo mundo concorda, né? Então, o que é que acontece? Esse meu pilar aqui, ele vai ter que ser maior do que esse, tá? Estou dando só um exemplo aqui, tá? Deixa eu botar assim, porque aí vocês imaginam que eu tenho esse pilar e esse daqui menorzinho um pouquinho. Então, veja só, por que esse pilar aqui ele precisa ser maior do que esse? Porque esse pilar ele está pegando mais carga do que esse aqui. Tá entendendo? Então, ó, outra coisa que eu tenho que analisar quando eu for fazer o projeto do meu pilar é a localização da carga. Esse 2 aqui, ele é o valor da carga, tá? Pronto. Então, veja só. Isso daqui é o projeto do meu pilar, né? O projeto do meu pilar, eu tenho que fazer todas essas análises. Provavelmente, o que é que acontece, tá? O que é que acontece nas casas aí que você disse? Não existe nenhum estudo desse tipo, tá? Qual é a cultura da gente, né? É pegar pilares do mesmo tamanho, com a mesma ferragem e sair distribuindo nos cantos da casa ou qualquer outro lugar. Outra coisa, né? Vamos lá, aqui tem um pilar. Se eu pego agora, né? Essa mesma casa e vou construir ela. Eu vou botar assim, Salgueiro, tá? Uma casa ela não sofre muito com isso não, mas um prédio maior sofre, mas eu vou mostrar para vocês. Então, como é o vento de Salgueiro? O ventozinho, ó, só uma brisazinha, né? Aqui o ventinho... Agora, se eu pego essa casa daqui, a mesma casa, e eu vou construir lá nos Estados Unidos, tá? Estados Unidos. Eu vou botar, sei lá, Fernando de Noronha. É uma ilha, tá? A ilha lá no meio tá sujeita ao quê? Ventos extremamente fortes. Esse meu pilar em Salgueiro, ele vai ter o mesmo lugar que Fernando de Noronha? Mesmo pilar de Fernando de Noronha? Não. Não. Vai ter que ser mais resistente que Fernando de Noronha, é uma praia. Tem o sal que chama, né? Oi? Então, ó, a localização da obra. Aí vamos lá agora, né? Aqui existe outra coisa, tá? Existe outra coisa que é o clima. Aqui é um clima seco. E esse daqui é um clima úmido. E a gente ainda tem aqui, ó, respingo de maré. Tá? Eu vou mostrar para vocês, vou dar outro exemplo por enquanto que eu lembro para explicar isso aqui. Então, imagine que eu vou fazer essa casa. Essa casazinha aqui é uma residência. É um condomínio, tá? Lá no Maria América, por ali. E agora eu vou pegar a mesma casa e eu vou fazer ela, né? Imagina que seja uma guaritazinha, né? Que pequeno. Uma estação
de tratamento, como eu disse a vocês, de esgoto da Compesa. Ou então, uma indústria química, tá? Indústria química. Então, imagine agora que esse concreto aqui, né, ele está bem pertinho aqui, né, ele está em contato com material químico, tá? Material químico que pode afetar a estrutura dele. Então, o tipo de utilização dessa casa, uma residência, ela não tem a agressividade que uma estação de tratamento com a indústria química tem. Da mesma forma que um lugar onde você tem respingo de maré, ou seja, você está construindo um prédio na beira-mar, é totalmente diferente de você construir um prédio no sertão. Se eu pegar, por exemplo, vocês vão levar numa obra e dizer assim, abra aí essa viga, aqui em Salgueiro. Se ela for mal feita, o ferro ele vai estar do mesmo jeitinho que ele estava quando a gente construiu. Agora, se eu pegar vocês e levar lá em Recife e dizer, abra aí esse ferro, 5 anos depois, quase não existe mais ferro por causa da oxidação. Então, ó, o tipo de obra também influencia. Tá? Existe outros 1 milhão de variáveis aqui que a gente pode colocar. Por exemplo, Caruaru. Caruaru hoje já tem tremor de terra, né? Já tem sismo. Então, a terra lá já balança. A gente acha que é uma coisa distante, não é. Caruaru, esse pilar aqui, ó, ele vai se mover de um lado para o outro. Então, tem que ser muito maior, esse pilar aqui tem que ser muito maior do que um pilar em Salgueiro, do que um pilar em Recife. E assim sucessivamente, tá? Então, percebam a quantidade de variáveis que a gente tem somente para projetar um pilar. E qual é a função da resistência dos materiais? É a gente achar, percebam que é o seguinte, ó, isso aqui é o seguinte, cada pilar ele sofre uma ação maior do que a outra, por isso que ele precisa ser mais resistente, o material precisa ser mais resistente ou menos, né? E qual é a função da resistência dos materiais? É a gente saber distinguir, tá? É a gente saber distinguir uma situação da outra. Eu vou dar mais um exemplo, que é o seguinte. Eu tenho essa minha estrutura. Se eu adicionar mais um pilar aqui, eu coloco essa carga. Vai ser a mesma coisa, esse pilar aqui, ele pode ter o mesmo tamanho, esse pilar, ele pode ter o mesmo tamanho desse aqui, ele vai ser maior ou ser menor, o que é que vocês acham? Eu acho que vai ter o mesmo tamanho. O mesmo tamanho. Eu também. Eu acho que pode fazer ele do mesmo tamanho. Todo mundo concorda? Ó, nesse caso aqui, o que é que acontece? Essa carga, ela vai ser dividida por 2 pilares. Ó. Vem 250 quilos para esse pilar, e aqui vem 250 quilos para esse aqui, ó. Tá vendo? Aqui 250, vou botar aqui, ó. Aqui vem 250 e aqui vem 250, ó. Quilos, né? Porque 1 litro equivale a 1 quilo, por isso eu estou dizendo. E aqui 250 quilogramas. Esse daqui não. Esse daqui pode ir, por exemplo, ó. Vou dar só um exemplo aqui, a gente teria que calcular, tá? Poderia ser 300 quilos para esse do meio. Aqui viria mais, tá? Vou botar 400 quilos para esse do meio. 100 quilos para esse aqui. E 100 quilos para esse. Então, a gente não faria esses pilares iguais. Aí eu vou mostrar para vocês também o porquê, tá? Ó. Mas aí já passa do valor, não? Hã? Aí já dá 600 quilos. É 50 quilos, é porque tem que botar 300.
Boa. Aqui, por exemplo, 50 Então, quilos. no caso, esse pilar do meio teria que ser mais grosso do que esses que estão um do lado do outro. Exatamente. Exatamente. Então, ó, imagina aqui que eu colocasse um pilar para 250 quilos, é uma coisa, né? Vou botar um pilar aqui para 250 quilos. Porque, no Tá. entanto, a caixa de água está centralizada mesmo nesse pilar do meio, não é isso? Aí ele tem que ser mais grosso. Exatamente. E agora tem um 3, né? E agora tem um 3. Aí, digamos, né? Isso aqui é só... Esse daqui seria menor, ó, 50 quilos é muito menor do que 250. Esse daqui seria menor. E esse daqui teria que ser bem maior. Pegar 400 quilos, tá? Teria que ser maior do que esses dois. Aí você pode dizer assim, ah, professor, mas eu poderia pegar esse pilar aqui bem grandão e colocar 3 pilares aqui igual, sem calcular nada, eu colocar um pilar bem grande lá. É assim que a gente faz, tal, e sempre fez assim na minha região. Tudo bem, você pode fazer isso aqui. Né? Você pode fazer isso aqui. Só que o que acontece? Isso daqui não é a nossa função como técnico, não é nossa função como engenheiro. Isso aqui não é engenharia, tá? Isso daqui é uma coisa que nós, como técnicos, a gente não pode aceitar. Por quê? Porque olha a quantidade de material que a gente está fazendo o cliente jogar no lixo, que a gente está colocando na natureza, que a gente está desperdiçando. Então, é muito fácil, eu vejo muita gente dizendo por aí, ah, mas eu já fiz 20 casas e essas casas nunca caíram. É muito fácil você fazer uma casa para não cair. Por quê? Porque se você pegar o material e sair usando, botar pilar em todo canto, botar viga em todo canto, botar ferro, é muito fácil. O difícil é você fazer uma estrutura que ela use o material suficiente para que a sua casa não caia, e necessário, e não mais que necessário. Então, se você pega uma casa e sai botando pilar em todo canto, ela nunca vai cair. Isso é engenharia? Não é. Engenharia é o que a gente faz, a gente pensa, vai lá e otimiza. A gente usa da física, né? Vocês aprenderam lá aquelas coisas de física, a gente usa daqueles números para pensar e colocar na prática uma forma otimizada para os nossos clientes. Então, a gente não pode fazer isso aqui. Isso aqui não existe, tá? Isso aqui... É gambiarra, né, professor? Isso aqui não é função... gambiarra, né? Isso aqui não é função da gente. A gente tem que fazer ou isso, tá? Ou isso aqui, que é o certo, ó. Cada pilar com sua cargazinha, ou isso aqui. Agora, isso aqui não existe. É porque também, professor, vai ter gasto demais. Tanto vai ser gasto, como também o cliente pode, né? Claro. Eu não entendo. Claro. Exatamente. A função, quando o cliente contrata a gente, ele quer otimizar o serviço dele. Ele quer que você... Né? Se você calcular uma obra pública e você mandar um projeto de uma obra pública desse jeito aqui, ó, né? Não passa. Não passa. O Tribunal de Contas vai pegar o seu projeto, eu não estou falando da execução, estou falando de, na execução o pessoal vai desviar material. Não estou falando disso aí não, estou falando de projeto. Um projeto correto, um projeto decente, um projeto feito honestamente. Isso daqui não passa, porque o Tribunal de Contas vai dizer que você está jogando dinheiro público fora. Se for a sua casa, beleza. Agora, se for uma casa de um cliente seu, ou se for uma obra pública, isso aqui não existe, tá? Então, a gente precisa saber calcular. Ah, professor, é difícil. Realmente, quando vocês verem a quantidade de contas, tudo se torna algo difícil. Mas é isso que difere a gente de um cara que está fazendo obra por aí, colocando todos os pilares do mesmo tamanho e sem pensar nada disso. Ó, só aqui eu já mostrei para vocês a quantidade, não é, de variáveis que a gente tem utilizando o nosso pilar. Agora, vamos lá. Essa mesma obra aqui, eu tenho esses pilares. Vou dar mais um exemplo aqui, tá? Se eu pegar essa minha obra,
Aí, digamos que a altura dela é 3 metros de altura. E eu faço ela, pego ela aí. Deixa eu ver aqui. Aumenta aqui, ó. Tamanho. Aumenta a altura. Eu sempre gosto de usar uma régua, né, como exemplo. Se eu pegar uma régua pequenininha e colocar um peso em cima, é a mesma coisa de eu pegar uma régua grande e colocar um peso em cima. Esse pilar aqui ele pode ser do mesmo tamanho. O que vocês acham? Quanto mais alto, professor, mais tem que ser largo, né? O pilar. Exatamente. Quanto mais alto for o meu pilar, quanto mais alto, maior ele precisa ser, né? É só vocês pegarem aí, ó. Eita, ficou por cima aqui, mas não tem problema não. Ele precisa ser maior. Pega uma régua, na ponta dela assim, na outra, e deixa eu ver se eu tenho uma régua aqui rapidinho, gente. Só para mostrar. Professor? Achei logo as duas aqui que eu uso. Ó. Ó. Se eu tenho essa régua daqui, todo mundo tá conseguindo ver? Eu estou. Sim. Pronto, se eu pego essa daqui e aperto ela, ó, ela é mais difícil de acontecer isso. Agora, se eu pego uma desse tamanho, ó, qualquer toquinho que eu dou nela, o que acontece? Tá vendo? Elas são do mesmo material. Elas têm o mesmo tamanho. Essa daqui ainda é mais grossa do que essa. Essa daqui ainda é mais grossa do que essa. Mas o tamanho, ó. Tanto é que se eu pegar essa daqui e fizer isso aqui, ó, ela, ó o que acontece com ela. Se eu diminuir esse tamanho, ó, imagine agora que o pilar vai estar na metade, né? Então, se eu fizer esse aqui agora, ó, ele não vai mais. Eu estou empurrando aqui agora, para baixo. Se eu pegar aqui pertinho, ó, essa alturazinha, ele não vai mais. Então, quanto mais alto, ó, quanto mais alto, mais ele vai flexionando. E o pilar, a estrutura acontece do mesmo jeito, né? A gente só não consegue ver, tá? Ó, se eu colocar, imagina isso aqui é uma viga. Se eu colocar um peso aqui no meio, ó, ela desse jeito, ela não vai. Agora, se eu fizer assim, só eu dar esse toquinho, que ela se deforma todinha até quebrar. Eu sempre gosto de usar a régua, né? Porque a régua, ela tem a choqueidade, né? Que a gente consegue ver essa deformação. O pilar, a mesma coisa. Se colocou a carga nele, ó, vai embora. Agora, se ele tiver metade do tamanho, já não vai. Estou botando muito mais força para baixo, ele não vai. Se esse peso for aqui, ó, ele não vai de jeito nenhum, tá? Então, veja que não é só o peso, veja que não é somente todas essas coisas que eu falei para vocês, mas até a altura dele vai influenciar no projeto dele, né? Então, se ele é muito alto, quanto mais alto, mais largo ele precisa ser, né? Então, veja quantas coisas precisam ser estudadas para que a gente dimensione somente um elemento estrutural desse aqui. Esse daqui é totalmente diferente desse, totalmente diferente desse, totalmente diferente desse, e assim sucessivamente, ó. Cada um, esse daqui tá, ó, esse daqui, ele tá pegando essa viga, essa e essa, tá vendo? Esse daqui já tá pegando outra viga totalmente diferente, ó, essa daqui que tá em balanço e essa daqui, ó. E assim sucessivamente. Então, como é que a gente vai colocar esse daqui exatamente igual a esse? Não tem condições, tá? Então, muito provavelmente, respondendo aí a pergunta do colega, é por isso que essas obras, elas estão dando problema, porque o que o pessoal faz é isso, né? Aprende a fazer um pilar de um jeito e sai igualando aí em todas as obras que eles fazem. Isso aqui você vai ver muito. Ande em Salgueiro, ande na sua região, vá observando as casas. A maioria das casas são casas que, se você, como técnico, fizer, você não ganha seu cliente novamente.
Nossa cultura, e é uma cultura horrível que a gente tem aqui no Brasil, é o seguinte: a gente pega uma casa, pega o dinheiro que a gente junta lá da nossa casa, se esforça, junta um dinheiro para fazer a casa, e junta, vou dar um exemplo, 100 mil reais para fazer uma casa. A gente vai e contrata um pedreiro. Aí o pedreiro faz a casa da gente todinha. Quando é daqui a 3 anos, a casa começa a rachar. O que é que a gente faz? Vai lá, chama outro pedreiro e manda ele ir consertando. E a gente passa a vida todinha consertando uma coisa que a gente construiu com o maior suor. A gente acha normal isso. Isso não é normal. Tá? Isso não é normal. Normal é você pegar aqueles 100 mil, contratar um técnico, fez vocês, e aquela casa durar 40, 50, 60 anos sem dar uma rachadura. E outra coisa, vocês como técnicos, vocês não podem fazer uma casa e se der uma rachadura daqui a 2, 3 anos, vocês, não, dei essa rachadura aí porque eu não sabia. Nada disso. Você como técnico, se daqui a 2, 3 anos der uma rachadura, você vai ter que ir lá e assumir a sua responsabilidade. Tá? Então, a área que a gente trabalha não é uma área assim, não é brincadeira. Não, veja, pessoal de obra, pedreiro, mestre de obra, tudo mais, a gente tem muito o que aprender com esse pessoal. A gente tem que ter a humildade de saber que esse pessoal, na prática, que esse pessoal tem experiência, tem as vivências deles, e isso tudo agrega para o nosso conhecimento. Mas a nossa responsabilidade, a responsabilidade da obra, ela é nossa. Então, uma das características que um técnico tem que ser é pulso firme, tá? Então, quando você chegar numa obra, às vezes o cara vai dizer, não, vamos tirar esse ferro, vamos colocar esse, vamos não sei o quê, vamos economizar aqui, né? E você vai dizer, não, a gente não vai economizar, porque a responsabilidade dele é totalmente diferente da nossa. Não estou criticando os nossos colegas, a gente depende deles, mas a gente precisa ter confiança nos nossos projetos, no que a gente está fazendo, tá? Tem muitos amigos nossos pedreiros que abrem até muito, pessoalmente, né, já é pedreiro, já trabalhou com obra, abre muito a cabeça e consegue juntar o conhecimento prático com o conhecimento teórico. Mas se o cara não abrir a cabeça, né, ele vai continuar fazendo besteira pro resto da vida. Não é porque você fez uma coisa errada a sua vida toda que ela se tornou certa. Então, se você chega numa obra, o cara diz assim, faz 50 anos que eu faço isso. Aí você vai chegar para ele e vai dizer, meu querido, faz 50 anos que você faz isso errado, tá? Faz 50 anos que você está errando com as pessoas. Então, tenha um conhecimento, porque você só consegue ter segurança quando chega numa obra se você tiver conhecimento. Se você não estudar, se você não tiver conhecimento, se você não tiver cultura, tá? Se você não for uma pessoa articulada, quando você chegar numa obra, qualquer pessoa vai chegar e fazer com que você tome decisões erradas e o responsável vai ser você, tá? A partir do momento que você está com aquela carteirinha do conselho, a responsabilidade sua é muito grande. Por hoje, pessoal, a aula é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar aí agora, tá? E se não tiver, a gente se encontra, não sei se é amanhã, eu tô com tanta coisa para fazer, viu? Mas é isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma observação? Você é de Mães também, Renata? Que legal. Só sim. Tudo ok por aqui, professor. Pronto. Então, beleza, gente. Todo mundo entendeu? De vez em quando eu tô aí, Mães. Fim de semana, tô por aí. Professor, boa noite. Terminou a aula, foi? Terminou a aula, tá, gente? Podem ir saindo aí. Sim, professor, o senhor é de Recife e sua mãe mora aqui em Umães? Sou de Recife. A minha mãe é de Salgueiro, minha família é toda de Salgueiro. Na verdade, assim, são naturais mesmo de Verdejante. Aí minha mãe foi morar em Umães recentemente, né? Você conhece Umães? Você é de Umães, não sei. Não, eu conheço, assim, não muito, mas conheço, porque é cidade próxima, né, Salgueiro? Pronto, acho que Renata, né, de Umães, ela deve conhecer. Mas minha mãe, ela tá morando ali onde era a casa de Marta Mônica, que é ali perto da Compesa. A gente comprou ali, aí minha mãe tá morando lá, né? Saiu. Sei onde é. Pronto, exatamente. A gente tá por ali. Viu, gente? Foi boa noite a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.
Boa noite, Tchau, boa pessoal. noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite a Boa noite, todos. tchau.